A evaporação do solo e a transpiração das plantas. Em nossa sala de aula, vamos conhecer o papel do clima para calcular a reposição de água no sistema de irrigação. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre irrigação. Já falamos dos métodos de irrigação, já falamos da relação entre a água e o solo. E agora nós vamos falar do clima, como o clima entra na irrigação. Fundamental. Relembrando, a irrigação você tem que repor um volume de água em uma determinada área em um determinado tempo. E a unidade mais utilizada é milímetro, que é 1 litro em cada metro quadrado ou 10 metros cúbicos para cada hectare. As perdas de água, elas são por evaporação mais transpiração, que se dá o nome de evapotranspiração. É a somatória das coisas. A evapotranspiração, como vocês podem ver na imagem, é a evaporação do solo, do sistema, e a transpiração das plantas. É o que a planta perde de água na sua fisiologia. Essa imagem ilustra muito bem as perdas das plantas, da gramínea, do solo. Essa somatória se chama evapotranspiração, que é utilizado para o cálculo da sua lâmina. Aí você vê a planta, a cultura, o sol incidindo e, mais uma vez, evaporando a água do solo e evaporando a água das plantas. Esse é o fundamento, repor essa lâmina em milímetros. A irrigação, ela pode ser diária, como nós já vimos, pode ser em função do turno de rega, com sistemas mais móveis, sistemas de sulco, como classicamente sempre foram calculados, e a irrigação de alta frequência, que também já explicamos, que fala da reposição de água durante vários momentos do dia, assim como nós humanos. A aplicação da lâmina de água ela é função da evapotranspiração, do clima, da idade da fase de cada cultura. Uma plantinha pequena consome menos água do que essa planta num estágio mais avançado. O método de irrigação utilizado. Cada método tem uma eficiência diferente. Então, para aplicar uma mesma lâmina, você vai gastar mais água ou menos água em função do método de irrigação e do manejo que você vai dar. Esse item, percentual de área molhada, já tem a ver com o que nós falamos ontem sobre teste de bulbo, sobre a eficiência, que ele é exclusivamente para irrigação localizada. Coeficiente de sombreamento. Ele entra junto com o coeficiente redutor, que também vimos ontem, também exclusivos para irrigação localizada. Tudo expresso em milímetro, 1 litro por metro quadrado. A reposição da lâmina, ela é função do clima, que é evaporação, vento, temperatura, do KC, que é a idade da cultura, o estágio que a cultura está dentro daquele clima, ou seja, a mesma cultura em locais diferentes tem KCs diferentes. Um método de irrigação, quanto mais eficiente, menor o consumo de água. E o percentual de área molhada, que define os coeficientes redutores e coeficientes de sombreamento na irrigação localizada de alta frequência e na irrigação localizada de um modo geral. Os dados climáticos, de onde são retirados? Eles são retirados das estações meteorológicas das universidades. E aí na tela nós temos um exemplo de como é um dado climatológico. Você vê de janeiro a dezembro, todos os meses, o que evaporou e o que choveu, a precipitação efetiva. Nós temos que lembrar que a precipitação efetiva não é a que é medida nos pluviômetros que muitas propriedades têm. Aquela do pluviômetro tem um bocado de cálculo que depois é que chega na efetiva. Você não pode utilizar a precipitação efetiva como sendo a medida no pluviômetro diretamente. Você pode cometer um erro. KC. O KC da cultura ele é obtido também nas estações de pesquisa, a FAO, tem boletim da FAO, da ONU, das empresas de irrigação, todos já têm os seus KCs definidos para cada cultura, para cada fase, para cada localidade. Observem aí, o KC da fase 1, quando ele está nascendo, que o caso é cana-de-açúcar, é 0,4. Ou seja, você vai botar 40% do que deu da evapotranspiração.
O KC, já na fase 2, é 1,25. Você vai aplicar 25% a mais do que o que evaporou. E por aí vai. E as fases até 300 dias, quando termina, no final da colheita, quando já está no fim da colheita da cana, o KC é de 0,75. Então você já precisa de menos água na irrigação. Isso é importante. Pois bem, vamos falar um pouco da aplicação. Como calcular o volume? Você pega o mês de outubro, no caso que foi aquela tabela anterior, que foi o mês mais seco, mais estressado de água, a cultura da cana-de-açúcar, usando o KC dela de 1,25 para o máximo, e você tem a precipitação de 0, não choveu. E você tem a eficiência de cada método de irrigação, gravidade, aspersão, microaspersão e gotejamento. Aí nós vamos calcular a lâmina líquida, que é aquilo que você tem que jogar no solo no final das contas. Só que em função da eficiência, essa lâmina líquida não seria suficiente, então você tem que colocar um pouquinho a mais, que é a lâmina bruta. Da lâmina bruta, aí vem um outro item que agora a gente está começando a passar, que chama-se gasto mensal. Quantos metros cúbicos por hectare no mês eu gasto com aquele sistema, com aquele método, com aquela cultura, naquela condição? E, por final, o volume no tempo, você encontra a vazão, uma vazão de referência. Então, você já vai saber se o seu projeto está subdimensionado ou superdimensionado em função de uma vazão de referência. Devemos ressaltar que o KC, ele também é uma referência. Quando você pega um instituto de pesquisa que diz que o KC é 1,15, pode ser que durante o seu manejo o KC nunca passe de 0,9. É uma referência. Não é para você acertar o carocinho do olho da pessoa, é para você acertar no alvo como um todo. Então, não precisa se engessar e se preocupar em ser tão rigoroso nesse aspecto. Todos esses dados são referenciais. A equação geral do cálculo da evapotranspiração da cultura, a ETC, é você multiplicar a evapotranspiração de referência, que a gente já viu, vezes o KC da cultura em determinadas fases ou naquela fase. Vai depender do tipo de projeto, do modelo de projeto que você está desenvolvendo. A lâmina líquida é você pegar essa ETC e diminuir da precipitação efetiva. Por quê, pessoal? Ora, vamos supor que você tem que irrigar 6 milímetros e a precipitação efetiva deu que o solo está com 2 milímetros. Então, você não vai precisar colocar os 6, você só vai precisar colocar os 4. E isso representa ganho de energia e de água. Você está economizando dinheiro. E vem a lâmina bruta. O cálculo da lâmina bruta nada mais é do que dividir essa lâmina líquida pela eficiência do sistema, do método de irrigação. Observando esse quadro, você tem os 4 sistemas de irrigação que nós estamos aqui mostrando, sendo que o gotejamento com 2 tipos. De sulco até o gotejamento com coeficiente redutor. Observem vocês. A evapotranspiração de referência é a mesma. O KC, o mesmo. A precipitação efetiva não muda. Então, você vai precisar colocar, de uma forma líquida, para atender a planta, nos fatores da planta, 234 milímetros de água. Só que cada método tem uma eficiência distinta. Então, por exemplo, para irrigação por superfície, você vai precisar colocar uma lâmina bruta de 585 para obter uma lâmina líquida de 234. No outro extremo, para você ter os mesmos 234 milímetros no final, você tem que aplicar 246 milímetros. Essa é a diferença da eficiência de um método para o outro. Aí você tem os coeficientes redutores. Um para todo mundo, exceto para aquele que a gente inferiu que teria o coeficiente redutor. E aí você vai ter agora transformar essa lâmina bruta em volume por hectare. Multiplica por 10. Então você vai ter cana-de-açúcar no sistema por sulco, você vai necessitar de 5.800 metros cúbicos de água por hectare. E no outro extremo você vai precisar de 2.200 metros cúbicos de água por hectare. A diferença é gritante. Nós temos que buscar esta eficiência. Só para ilustrar, está escrito aqui para gotejamento e todas as faixas de volume que você vai precisar para aplicar os mesmos 234 milímetros. No caso do último
da último método, que utiliza o coeficiente de sombreamento e o coeficiente redutor, você vai ter que utilizar o maior dos dois, no caso do gotejamento. Comparação entre os métodos. E aí, como calcular a vazão unitária? Você transforma volume em vazão dividindo pelo tempo. Todos com o mesmo tempo, 20 horas por dia, 30 dias no mês. Quando você faz, que aplica a equação que está na tela, que você faz as contas, você vai ver que para a cana-de-açúcar, por suco, você vai precisar de 2,7 litros por segundo por hectare. No último caso, de 1 litro por segundo por hectare. Então, se você tiver que irrigar uma área de 10 hectares, no mínimo você vai precisar de 27 litros por segundo, se for irrigar por sulco, 14 por aspersão, 12 para microaspersão e, no último caso, 10,3 para gotejamento, utilizando os coeficientes redutores. Entendendo o KS e o KL, isso aí é uma coisa importante da gente dizer. Isso só é utilizado para irrigação localizada. Para sulco e aspersão, o valor é de 1. Ela reduz o volume necessário, mas mantém a mesma lâmina irrigada. Você tem que relacionar a área que está molhada e sombreada com a área total. No caso da microaspersão, tem uma controvérsiazinha. Por exemplo, você tem uma área de 1 hectare, 10 mil metros quadrados e precisa aplicar 7 milímetros. São 70 metros cúbicos para cada hectare. Quando você troca o método de irrigação, uma irrigação localizada, e a sua área molhada ou sombreada em relação à área total é de 90%, você tem molhado utilizando 9 mil metros quadrados. Então, ao invés dos 70 que você precisava, você basta ter 63 metros cúbicos, que vai dar os mesmos 7 milímetros. Ampliando. Vamos supor que você tem uma área molhada ou sombreada ainda menor, de 80% da área total. Então, você precisa só de 56 metros cúbicos por hectare para que te dê os mesmos 7 milímetros. Então, com volumes distintos, você tem a mesma lâmina. Como está aqui nesse quadro. 7 milímetros, todas resultou em 7 milímetros. Porém, em função dos coeficientes redutores empregados e da área que é efetivamente molhada e ou sombreada, você vai gastar muito menos água. E esse é o fundamento da irrigação localizada. Balanço hídrico. Uma vez que você tem os dados de solo e da cultura, você começa a trabalhar o balanço hídrico, a calcular o balanço hídrico. Tem dados de cultura, da irrigação, do local de plantio, enfim, quanto de água eu preciso. O balanço hídrico ele determina o tempo de operação total, os volumes que você vai utilizar mensal e anual, inclusive, e a vazão unitária que você precisa, e a vazão total também do seu sistema. Aí é um exemplo de balanço hídrico. Observem que vocês têm nesse quadro todos os meses a evapotranspiração de referência, a precipitação efetiva e em cada mês qual o volume que você vai precisar de água. Neste caso, a microaspersão deu 0,82 litros por segundo por hectare sem o coeficiente redutor. Agora vamos para as mesmas condições. Utilizando o coeficiente redutor, você tem todos os meses, tem todas as vazões que você precisaria em cada mês, só que com o coeficiente redutor, a sua vazão foi para 0,65. Olha como reduziu, com a mesma área irrigada, com a mesma cultura. Bem, aqui nós temos agora o quadro resumo entre as duas alternativas de um mesmo método para uma mesma cultura, numa mesma fase, no mesmo clima e no mesmo sistema de irrigação. Com a diferença de que em um nós utilizamos da providência do coeficiente redutor e no outro não. Então isso vocês vão ver a diferença absurda que compõe o trabalho. Lâmina líquida é a mesma lâmina líquida. A eficiência igual. A lâmina bruta igual. O KL está ali em azulzinho. Esse deu alterada. Só daí você vai ver que o gasto mensal, o volume que é necessário em metros cúbicos por hectare, caiu 21%. 21% a menos de água durante o período mais crítico e durante a irrigação como um todo. O que é que nós fazemos? Agora vamos transformar esse volume em vazão. É aquela história do copo que nós dissemos ontem, no capítulo anterior. O copo
você pode encher em 1 segundo, pode encher em 24 horas. Isso é que faz a diferença da vazão. O copo é o mesmo, o volume do copo é o mesmo. Então, o que é que você vai ter? A vazão unitária, no primeiro caso, sem utilizar o coeficiente redutor, foi calculada em 0,82 litros por segundo por hectare. No segundo caso, em 0,65 litros por hectare. Mas e daí, Rodrigo? E daí? O que é que isso interfere? Você quer que eu te diga? Você, no primeiro caso, você tem uma vazão de 0,82 litros por segundo. No segundo, 0,65 litros por segundo para cada hectare. Isso já é uma diferença bem significativa. O volume que você vai bombear, num caso, 60 mil metros cúbicos. No outro, 48 mil metros cúbicos. Isso implica que, primeiro, economia de água, porque você vai gastar menos água e menos energia, já que a água, via de regra, normalmente, na maior parte dos casos, vai através de bombeamento. Mas tem um outro detalhe. Para você fazer uma propriedade, para você irrigar com a vazão de 0,82 litros por segundo por hectare, você vai gastar muito mais dinheiro no investimento, porque você vai ter que ter tubulações maiores, bombas maiores, para o mesmo tempo, hein? Lembra que ele está trabalhando 20 horas por dia, 30 dias por semana, mas é o mesmo tempo, a mesma lâmina, você vai gastar mais dinheiro para implantar. Isso ninguém quer. Então, isso faz uma diferença absurda no investimento. Ah, na área de 5 hectares pode ser menor, mas e na área de 100 hectares? E isso faz diferença. Você vai ter uma economia de água, de tubulação, de bombeamento, de tudo. Vai ser muito mais barato, inclusive as tubulações internas em função dos cálculos hidráulicos, de variação de pressão e etc., que aí já é o projeto em si. Então, meus senhores, não tem o que discutir. Essa economia de 21% que nós acabamos de apresentar, não só pelo aspecto do investimento, da energia e da economia de água, ela é importante, mas também porque nós temos que lembrar que a água já está sendo cobrada em muitos lugares. Ora, se você consome menos água, você vai pagar menos, vai estar mais competitivo para o mercado. Mercado profissionalizado, cada vez mais profissionalizado. Bem, e assim encerramos o nosso terceiro módulo e até a próxima aula.